Sejam bem-vindos ao canal Segredos Sacros. Meu nome é Edinho e aqui você verá histórias e fatos bíblicos ilustrados. O tema da história de hoje será sobre o jejum bíblico, onde conheceremos um personagem chamado Ismael, que precisou passar por várias provações e tentações para poder acreditar no propósito do jejum bíblico. Nesse vídeo nós saberemos como o jejum bíblico pode mudar o destino de alguém em uma situação impossível. Também saberemos se o jejum bíblico pode fazer milagres. O que pode acontecer quando alguém faz o jejum bíblico com o coração errado? O que a Bíblia ensina sobre o jejum bíblico em momentos de crise? Você saberá todas essas respostas nesse vídeo. Então deixe o seu like, se inscreva no canal e vambora para a história! Em meio à vastidão silenciosa do deserto, Ismael sente sua alma inquieta enquanto busca respostas que nem mesmo sabe se está preparado para receber. Com cada passo, o calor escaldante e a ausência de água o levam a um confronto não apenas com a fome e a sede, mas com forças que ele nunca imaginou enfrentar. Seu avô sempre falava sobre o jejum como um teste espiritual. Mas agora, isolado no deserto, Ismael começa a perceber que esse sacrifício vai muito além do corpo. Vozes começam a sussurrar segredos no vento, visões de antigos profetas aparecem, e ele se vê no centro de uma batalha invisível. É ali, em meio à solidão e às tentações, que Ismael aprenderá o verdadeiro significado do sacrifício e enfrentará uma escolha que definirá a sua vida. O que o espera nas profundezas de seu espírito? Conheça Ismael. Ismael crescera em uma vila pequena, onde as tradições religiosas eram passadas de geração em geração. Seu avô, um homem de fé inabalável, frequentemente lhe falava sobre o poder espiritual do jejum. Não se trata apenas de parar de comer, dissera o velho, mas de deixar de lado tudo o que você acha que precisa para se conectar com o que verdadeiramente é essencial. Quando criança, Ismael via o jejum como algo estranho, distante de sua realidade imediata. O sacrifício de abster-se de comida e água não fazia sentido para alguém que nunca soubera o que era escassez de verdade. Os anos passaram e, com a morte do avô, Ismael sentiu-se à deriva. Os conselhos sábios que costumavam guiá-lo desapareceram com o tempo. Ele procurou consolo nas palavras da Bíblia, mas nada parecia preencher o vazio crescente em sua alma. O mundo ao seu redor estava cheio de injustiça, dor e sofrimento. E ele não conseguia compreender como um Deus amoroso permitia tal coisa. Foi durante uma noite de insônia, enquanto o silêncio da noite parecia engolir sua pequena casa, que Ismael decidiu jejuar. Não era uma decisão calculada ou planejada. Era um impulso. Ele acreditava que precisava silenciar as distrações do corpo para entender as respostas que buscava. Se é a fome que revela a verdade da alma, pensou ele, então preciso entender a fome. No dia seguinte, ele partiu para o deserto. A areia quente sob seus pés era um lembrete constante da severidade de sua jornada. Com uma pequena garrafa de água e a Bíblia em suas mãos, ele começou sua caminhada. O deserto, vasto e vazio, parecia ser um espelho de seu próprio coração. Em sua mente, ele sabia que estava prestes a enfrentar algo além do físico. Ele sabia que ali, naquele lugar isolado, enfrentaria sua própria alma. Enquanto caminhava, os ensinamentos de seu avô voltavam à sua mente. No deserto não há para onde fugir, dissera ele certa vez. O deserto nos coloca diante de nós mesmos. E quando não podemos mais fugir de quem somos, Deus pode finalmente se revelar. A primeira noite no deserto foi difícil. O frio cortante da noite contrastava com o calor escaldante do dia. O estômago de Ismael roncava e sua garganta já estava seca, mas ele sabia que estava apenas no início de sua jornada. Era preciso perseverar. Na segunda noite, Ismael começou a ter visões. Enquanto o sono o consumia, ele viu Moisés no Monte Sinai, jejuando por 40 dias antes de receber as tábuas da lei. A figura de Moisés parecia gigantesca diante do horizonte flamejante. O jejum, dizia Moisés em sua visão, não é apenas preparação, é purificação. O corpo se esvazia para que a mente e o espírito possam ser preenchidos com o divino. Ismael acordou com uma sensação estranha. A fome que sentia parecia mais profunda do que antes, mas ao mesmo tempo algo dentro dele começava a despertar. O deserto, que antes parecia vasto e inóspito, agora parecia o lugar perfeito para enfrentar seus medos e suas dúvidas. Nos dias que se seguiram, mais visões apareceram. Elias, em sua fuga de Jezabel, também lhe apareceu.
O profeta, cansado e faminto, também havia jejuado antes de ser fortalecido por um anjo. Às vezes, é no esgotamento que Deus nos dá força, Elias dissera a Ismael em sua visão. Quando nossas forças físicas falham, é quando o poder divino pode se manifestar. Ismael começou a entender que o jejum era mais do que uma privação física. Era uma batalha espiritual. As histórias que ele sempre ouvira começavam a fazer sentido em um nível mais profundo. Daniel, jejuando na Babilônia para manter-se puro em meio à corrupção. Jesus, jejuando no deserto antes de enfrentar as tentações do diabo. Todos esses exemplos não eram apenas de sacrifício, mas de preparação para algo maior. Cada visão trazia uma nova lição, uma nova camada de compreensão. Ismael via, através das histórias bíblicas, que o jejum não era um fim em si mesmo, mas um meio de fortalecer a alma para enfrentar as provações que estavam por vir. No quinto dia, Ismael começou a duvidar de si mesmo. A privação física estava cobrando seu preço. Ele sentia-se fraco e sua visão começava a embaçar sob o sol escaldante. Suas pernas tremiam e ele se perguntou se estava sendo insensato. Por que estou fazendo isso? Ele se perguntava em voz alta, suas palavras se perdendo no vento do deserto. Foi então que ele encontrou um homem. O homem estava sentado em uma rocha, observando-o com um sorriso enigmático. Você está buscando algo que talvez não exista, disse o estranho, seus olhos brilhando de forma inquietante. Ismael hesitou. Quem é você? Alguém que conhece o deserto melhor do que você, respondeu o homem, com uma voz suave e envolvente. Você acha que jejuar vai trazer respostas? Isso é o que todos dizem. Mas e se você estiver apenas perdendo tempo? E se o Deus que você procura não estiver nem aí? As palavras atingiram Ismael como um golpe. Ele sabia, de alguma forma, que estava diante de uma figura maligna, uma tentação. O homem continuou. Você já está fraco. Volte para casa, coma, beba. Não há vergonha em aceitar suas limitações. Deus não quer que você morra. O coração de Ismael bateu forte. Ele sabia que estava sendo testado, mas as palavras do estranho tocavam seus medos mais profundos. E se ele estivesse apenas se destruindo? E se Deus realmente não estivesse ouvindo suas súplicas? O homem sorriu como se pudesse ler os pensamentos de Ismael. Veja, você já está questionando. Isso é bom. As respostas virão quando você deixar de lado essa tolice de sacrifício. Ismael fechou os olhos, respirando fundo. Ele sabia que naquele momento enfrentava uma escolha. Voltar, ceder à fome e à tentação, ou continuar em sua jornada, mesmo que isso significasse caminhar na escuridão da incerteza. No 10º dia, após resistir às tentações e às dúvidas, Ismael teve sua maior visão. Ele viu Jesus no deserto, fraco, faminto, sendo tentado pelo diabo. As palavras de Cristo ecoaram em sua mente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa frase que tantas vezes lera agora ganhava um novo significado. Ismael compreendeu que o jejum não era sobre a negação física, mas sobre a afirmação espiritual. O corpo podia estar fraco, mas o espírito era fortalecido pela comunhão com Deus. O deserto não era o fim, mas o início de um novo entendimento. A visão de Jesus trouxe uma paz inexplicável a Ismael. A tentação de desistir ainda estava ali, mas agora ele sabia que a verdadeira batalha não era contra a fome, mas contra seus próprios medos e dúvidas. A verdadeira comunhão com Deus vinha da aceitação de que o sacrifício era necessário para se aproximar do divino. Se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários o que você está achando dessa história. Eu queria compartilhar com vocês o que eu tenho feito para poder trazer cada vez mais conteúdo para o nosso canal. Não existe outra maneira de fazer isso sem se adquirir conhecimento. Então eu encontrei um método. É o método Bíblia capa a capa. Esse é um método poderoso que vai te ajudar a conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse de maneira rápida e prática. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você poder baixar o método. Aproveite enquanto o método está disponível, porque ele não vai ficar disponível para sempre. Vamos voltar para o final da história? Quando Ismael finalmente deixou o deserto, ele era um homem transformado. Não havia mais dúvidas em seu coração. Ele havia enfrentado suas tentações, suas dúvidas, seus medos e, acima de tudo, havia entendido o verdadeiro significado do jejum. Ao voltar para sua vila, ele passou a compartilhar suas experiências, não como um homem que se tornara santo, mas como alguém que havia aprendido a importância do sacrifício espiritual. Ele contava sua história para todos que o ouviam, especialmente para os jovens, passando adiante a sabedoria que havia adquirido em sua jornada.
O deserto ensinara-lhe que o jejum não era apenas uma prática física, mas um caminho para a verdade espiritual. Ismael agora compreendia que, em momentos de silêncio e solidão, é que Deus fala mais claramente. E em sua nova missão de vida, ele guiava os outros a ouvirem essa voz que só pode ser ouvida no silêncio do deserto. O silêncio que só o jejum pode proporcionar. Ismael, assim como seu avô antes dele, tornou-se um sábio ancião, cuja história de transformação inspirava aqueles que, como ele, buscavam algo maior do que eles próprios. Eu espero que vocês tenham gostado da história. Eu vou deixar aqui uma playlist e o nosso último vídeo. Assista para continuar acompanhando o nosso canal. Não esqueçam de se inscrever. Meu nome é Edinho, esse é o canal Segredos Sacros. Fui!